programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Quais são os desdobramentos à accountability democrática no Brasil da Lei de Acesso à Informação? Fabiano Angélico participa do programa de hoje. Ele é autor de vários artigos. Um deles trata do jornalismo investigativo. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas. O programa é todas as quartas-feiras da manhã do Departamento de Administração Pública da ESAG, UDESC. Hoje, comigo, Enio Luiz Spaniel e Henrique Rosa. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo. Como é que você está? Então, hoje contamos também com a presença da professora Paula Schomer, que é professora da ESAG UDESC. A professora Paula tem participado ativamente desse programa e tem pesquisas na área da accountability, controle social, acesso à informação, enfim. Tudo bem, Paula? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Enio, e com o Henrique. E hoje temos uma ilustre participação de um pesquisador na área da questão da Lei de Acesso à Informação. Quem é ele, professora Paula? Então, temos a alegria de receber aqui o Fabiano Angélico, que é mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e lá ele estudou justamente a Lei de Acesso à Informação e seus possíveis desdobramentos para a accountability democrática, que é o tema do nosso programa. O Fabiano é jornalista pela UFMG, Federal de Minas, também tem uma especialização em transparência e combate à corrupção na Universidade do Chile e já atuou tanto no terceiro setor como na academia e no setor público. Ele é palestrante, ministra cursos nessa área de transparência pública e accountability governamental e já realizou pesquisas e consultorias para várias organizações. Então é um super conhecedor do tema que a gente vai ter o prazer de conversar aqui com ele justamente sobre o que o Henrique falou aí. Quais os desdobramentos que a gente vê, Fabiano, para o aprimoramento da nossa democracia a partir da Lei de Acesso à Informação? Quer dizer, como é que ela é fruto já desse processo e o que ela trouxe de avanços para a gente nesses últimos anos? Em primeiro lugar, bem-vindo e bom dia. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. É sempre um prazer discutir, debater, compartilhar essas questões tão importantes para a vida cotidiana, para a democracia brasileira. Enfim, a gente sabe que os governos têm uma atuação central na vida cotidiana de cada um, né? Desde o plano diretor até questões de transporte público, mobilidade, enfim, tudo que a gente vive, nossa vida é muito afetada pelas decisões dos governos, né? Tanto o governo municipal, o governo estadual, federal, o judiciário, legislativo. Então, acho que essas questões são sempre muito importantes, é sempre um prazer e sempre interessante discutir todas essas questões. Bom, com relação à sua pergunta, professora, é claro que é muito difícil você medir essas questões, e ainda mais imaginando que a lei brasileira tem menos de 3 anos de vida, né? Eu acho que é importante a gente ter uma noção, até para a gente não se frustrar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: a felicidade é a redução das expectativas, né? Então é bom a gente também medir nossas expectativas, né? É claro que eu mergulhei nessas questões aí de transparência pública, acesso à informação, porque eu acredito que isso pode fazer a diferença, mas a gente também tem que medir um pouco o nosso entusiasmo, né? Claro que isso não vai mudar o mundo, é claro que existem vários outros fatores que influenciam para a gente ter um bom governo, mas eu acredito sim que isso é uma questão importante. Eu gosto de fazer uma comparação, o seguinte: a Lei de Acesso à Informação existe hoje em dia em mais de 100 países. Isso é uma onda muito recente. Em 1990, apenas 13 países no mundo inteiro tinham uma Lei de Acesso à Informação. Agora, em 2010, já tinha 90 e poucos. Agora, o ano passado, o Paraguai aprovou uma lei que foi a 100ª lei. Foi um marco aí no movimento internacional do direito à informação. Então, quer dizer, é uma lei muito nova em muitos países, mas é uma lei muito antiga em alguns países. Uhum. Eu sempre gosto de dizer que os 2 países que têm as leis de acesso à informação mais antigas são a Suécia e a Finlândia. Não por acaso são países que têm uma boa qualidade de vida decorrente de bons governos. E bons governos decorrentes, eu acredito, e algumas pesquisas apontam nessa direção,
bom governo decorrente do controle social, da participação da sociedade, monitorando, colaborando, né? A Lei de Acesso à Informação da Suécia, ela foi criada em 1766, quer dizer, tem 200 e tantos anos, né? E ela já foi pensada nesse sentido, né? No sentido assim, a sociedade precisa acompanhar os atos do governo, tem que ter acesso facilitado às informações, às decisões, enfim, aos contratos, toda a informação gerida. E também foi uma lei que falou sobre liberdade de imprensa. Então, é uma questão bastante interessante a legislação da Suécia. E isso, ao longo do tempo, foi criando toda uma cultura de transparência, né? Que permeou a administração pública lá naquele país da Escandinávia. Então, quer dizer, a gente tentar imaginar esse cenário para o Brasil, sendo que a nossa democracia tem aí, vai completar 30 anos agora, né? Em termos históricos, 30 anos não é nada, né? A Lei de Acesso à Informação tem 2 anos, quase 3. Isso, historicamente, não é nada, absolutamente nada, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente ainda está engatinhando nesses temas, né? Agora, é claro que a gente já começa a ver, né, aqui e ali alguns desdobramentos, né? Se você fizer uma pesquisa nos grandes jornais brasileiros, por exemplo, você já começa a detectar a informação, assim, sei lá, as filas no hospital e tal aumentaram e tal. Conseguimos esse dado através da Lei de Acesso à Informação. Isso, se você fizer uma pesquisa nos jornais brasileiros, você tem isso. Então, quer dizer, a imprensa já começa a usar, acho que a academia começa a utilizar. A gente sentiu, acho que a lei, como você diz, ela é parte de um processo de amadurecimento democrático que leva muito tempo, mas houve um certo entusiasmo, me parece, com a Lei do Acesso à Informação, que eu não vi com outras leis no mesmo sentido. Por que você acha que nesse momento a gente valorizou tanto e está usando realmente a lei como um canal para acessar dados da administração pública? Eu acho que o Brasil vem aí ainda, né, muitas gerações ainda tem isso muito fresco na memória, é a questão da ditadura militar, né? E a ditadura, assim, por a própria concepção da palavra, tudo tem a ver com ocultar, né? É tudo segredo, né? Quer dizer, as decisões são tomadas de maneira absolutamente discricionária, ninguém presta contas a ninguém, né? Não existe accountability, né, numa ditadura. Então, esse momento que a gente está vivendo, em que a gente tem acesso a todas, né, pode ter, em tese, acesso a todas as informações, isso cria, de fato, um entusiasmo em quem está envolvido com o tema, quem conhece um pouco, de fato, eu tenho para mim que é uma lei revolucionária. Uhum. É uma lei revolucionária, porque se as pessoas sabem como utilizá-la, se, a partir das informações levantadas via lei de acesso, elas conseguem construir uma estratégia de combate à corrupção, uma estratégia de advocacy, né, assim, de lobby, né, um lobby positivo, né, para que boas leis, bons mecanismos sejam criados. Ela pode revolucionar a gestão pública. Eu acredito nesse potencial. Agora, é claro, como eu dizia, né, tudo um potencial, né, para que aconteça de fato ainda temos um caminho a percorrer. Você dizia na tua dissertação de que, tratando-se da lei específica do Brasil, que ela é bastante ambiciosa, um pouco na direção que a professora Paula colocou, mas que há uma carência de instrumentos institucionais e legais aqui no Brasil. Num outro momento você fala também do contraponto entre sigilo e informação, que são contradições, talvez nem tanto em todos os momentos. Como é que você trata efetivamente essas questões? Bom, com relação a alguns obstáculos institucionais e legais, a gente tem alguns obstáculos institucionais importantes, eu acho, principalmente no plano local, no plano subnacional, né? Eu acho que para que uma lei de acesso à informação funcione bem, para que haja transparência pública de fato, você precisa ter mecanismos de pressão institucional, né? Sociedade preparada, inclusive. Sociedade também, mas quando eu digo institucional é mais no campo dos órgãos públicos mesmo, né? Dos órgãos de controle, né? Então, eu estou dizendo do quê, por exemplo? De Tribunal de Contas, eu estou falando de Ministério Público, eu estou falando de Assembleia Legislativa, né? Então, quer dizer, quando se pensou democracia, arranjo institucional para democracia, lá atrás, há muitos anos, os filósofos da filosofia política,
Eles pensaram o seguinte, bom, você vai ter um presidente, mas para ele não ter muito poder, vamos criar um poder legislativo, né? Que vai ser um contraponto, que vai ser a Casa do Povo. E vamos criar também um judiciário, né? Que vai ter um juiz. E talvez seria bom criar um tribunal de contas para analisar o orçamento, o gasto público. Isso tudo foi imaginado porque, em tese, uma instituição vigia a outra, né? Há um equilíbrio aí entre os poderes. Para ter um equilíbrio entre os poderes, né? O famoso equilíbrio entre poderes e tal. Só que no Brasil, infelizmente, em alguns lugares, a Assembleia Legislativa, por exemplo, em alguns lugares, não, eu diria que, se não todos, quase todos, né? Não faz esse papel, né? Quer dizer, não fiscaliza o governador. Muito né? menos as câmaras de vereadores. A Câmara de Vereadores não fiscaliza o prefeito. Quer dizer, né? O Ministério Público, que deveria pressionar em alguns casos, não pressiona. Então, a gente tem um déficit institucional, né? Eu costumo dizer, voltando à questão da Lei de Acesso à Informação, o Ministério Público ele tem um dever institucional, aliás, está na Constituição, né? É uma atribuição constitucional de zelar pelo cumprimento das leis. Está escrito lá, na Constituição. Então, uma lei tão importante como a Lei de Acesso, por exemplo, todos os ministérios públicos deveriam exigir que as prefeituras, as câmaras municipais cumprissem. Isso não acontece. Eu já fiz uma pesquisa. O Ministério Público não cumpre também, não é? E o próprio Ministério Público não cumpre. Eu já fiz uma pesquisa nesse sentido e a gente concluiu que o Ministério Público não cumpre, que também deveria cumprir, e nem tampouco exige que os outros cumpram, que deveria zelar pelas leis, né? Então, quer dizer, a gente tem um déficit institucional importante aí, que é complicado, né? E também tem essa outra questão social que o Enio colocou, da sociedade. Né, o Brasil as pessoas ainda não conhecem muito bem os seus direitos, né? Quer dizer, alguns direitos as pessoas até conhecem, por exemplo, direito do consumidor, né? É uma coisa que é um movimento que acontece já há alguns anos, as pessoas exigem lá o seu direito na hora de comprar um produto, serviço. Só que outros direitos as pessoas não conhecem, né? Então, o direito à informação, por exemplo, não conhece, né? Não sabe que pode exigir, que pode, né? Então, é um déficit também, né? Isso é um problema, né? Eu não localizei pesquisas muito sofisticadas sobre o grau de conhecimento. Só localizei um em Curitiba, que foi feito lá pelo jornal Gazeta do Povo. Desculpa. E o resultado foi o seguinte, 5% dos curitibanos conheciam a Lei de Acesso à Informação. 5%, quer dizer... Sim, não é algo disseminado, mas ainda assim há bons exemplos, Fabiano, tanto nacionalmente, mas também em algum município, de como a lei do acesso à informação tem facilitado o exercício da cidadania, enfim, esse papel de controle também pelo cidadão e suas organizações? Sim, claro, existem vários bons exemplos, né, vários casos, mas isso se deve a alguns desbravadores, né, algumas pessoas que conhecem bem do assunto e que lideram organizações que alguns heróis, né, digamos assim, né? Ainda existe esse déficit, mas é claro, a gente pode levantar aí alguns casos em que isso vem acontecendo, vem e funcionando. Esses desbravadores, eles podem estar, como você falou, na universidade, na imprensa, nas organizações sociais, mas às vezes também no próprio setor público, não? Eu tenho a impressão que às vezes tem alguns servidores que têm esse perfil de incentivo a um papel mais ativo da sociedade no controle. Fiscalização, né? Você nota isso também, assim, um papel ativo sim, de alguns sim. órgãos da administração pública? Isso é um tema bastante interessante, porque, em geral, a gente pensa a lei de acesso à informação para a sociedade, né? Mas eu já presenciei, já soube de casos em que o funcionário público se utiliza da lei de acesso à informação para obter informação para o seu órgão, né, para fazer fiscalização. E também no caso de incentivar organizações sociais. Isso também existe, né, funcionários públicos que, ou pela própria atribuição do lugar onde trabalham, ou por acreditar, né, incentivam organizações sociais a utilizarem os mecanismos de transparência. Isso também há casos assim, que é muito positivo, muito interessante. Eu queria acrescentar mais um detalhe. Então, você acha que o professor considera que é importante para que isso aconteça também a aplicação da lei, o marketing dela para que a população pressione o uso do que a lei promoveu? Sim. Aliás, isso está na própria lei. Uhum. A própria lei diz que é o dever da administração pública divulgar essa legislação e o direito à informação. Uhum. Infelizmente, isso não tem sido feito, né? Não tem havido divulgação. Você não vê propaganda na TV dizendo
Procure as informações, procure. estão disponíveis. Isso não existe. Mas eu tenho a impressão que algumas prefeituras já perceberam que a lei pode ser uma aliada, né, na melhoria da qualidade da gestão pública e também no envolvimento cidadão. Você nota isso também de alguns gestores públicos que dão crédito à lei porque ela pode ser um canal de mobilização da sociedade? Sim, a gente percebe isso. E, aliás, eu reputo esses líderes políticos os mais inteligentes que se possa ter, né? Porque isso é um movimento que não tem volta. Não tem volta. A sociedade está cada vez mais conectada, cada vez mais informada. É claro que os números que eu disse aqui agora há pouco são um pouco desanimadores, mas eu acho que isso é uma tendência de crescimento, né? Então, os líderes políticos que percebem isso, falam, isso é uma oportunidade, eu vou colocar minha administração como transparente, eles só têm a ganhar. Eu queria uma última questão, já que o tempo do nosso programa está esgotado. Às vezes eu fico preocupado com a quantidade de informações que a gente tem. Não que isso seja ruim, mas a questão é como trabalhar essas informações. O que a gente faz com a informação. O que a gente faz? Como é que digerir? Como separar? E aí talvez remete um pouquinho à ideia do teu jornalismo investigativo. Não sei se tens alguma colocação sobre isso. Sim, sim. Olha, eu acho que conhecimento nunca é pouco, né? Assim, quanto mais conhecimento, melhor, né? Eu acho que, de fato, a gente tem, às vezes, é muito dado, muita informação disponível e as pessoas não sabem onde encontrar, não sabem como articular essa base de dados com essa informação para criar conhecimento. De fato, a gente tem um déficit, mas, veja, mal comparando, eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, mal comparando é só uma questão das ciclovias, esse é um assunto muito importante onde eu estou, lá em São Paulo, então me veio à mente. A experiência internacional indica que você tem que fazer primeiro a ciclovia e depois as pessoas vão começar a usar. Então, às vezes vem até uma crítica, assim, não, tem uma ciclovia aqui, mas ninguém usa. Não, mas vão usar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de abrir as informações, os dados, e vamos colocar lá. Mas ninguém está usando, mas vai usar. Vai usar. Vai ter um momento em que vai falar, puxa, eu tenho essa pesquisa que eu vou precisar desse dado, na academia. O jornalista investigativo, eu tenho que pegar isso aqui, lá no site tem. Aí vai lá. É preciso estar disponível, né? Independentemente, é claro que a gente gostaria que todo mundo utilizasse, criasse conhecimentos e atitudes a partir das informações. Mas ainda não é assim. Mas isso não deve desencorajar. Então, tem que facilitar o acesso, né? Então, facilitar o exercício da cidadania, né? E não gerar entraves à cidadania. Muito bom. Obrigado, professor Fabiano, pela presença. Eu é que agradeço, Enio. Muito bom estar aqui, compartilhar e discutir isso tudo com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez, professora Paula. Obrigada, Enio. Obrigada, Henrique. E nós voltaremos, Henrique, na semana que vem, nesse mesmo horário, com mais um programa Nas Entrelinhas. Bom dia a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.